Obrigado pela presença. Preencher a lista. Por favor. Acho que a gente vai começar, Cacá. Aqui a câmera me pega ou não? A câmera pega. Pega? Saiu, melhorou. Eu quis dizer por que não está escrevendo. Com a configuração. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia quem está aí no canal da Elmi. É um prazer. Eu sou o Jeremias Teófilo. A gente está aqui na Unicamp. Hoje é dia 1º de julho. Quero já dar abertura aqui a esse ciclo de palestras, né, que a gente está fazendo. Agradecer de primeira mão aqui a Unicamp. Quero agradecer o professor Fernando, o diretor aqui da Elmi, que viabilizou esse projeto, né, para que esse projeto acontecesse. Quero agradecer também o Israel, que está dando um suporte técnico. Muito obrigado, Israel. E agradecer, né, eu acho que isso a gente tem que fazer, né, agradecer os apoiadores que nós tivemos aqui, o CIDIC, como eu disse, a Elmi, a PPG, da música, né, da Unicamp, do qual eu faço parte, sou aluno do curso de doutorado do Instituto de Artes de Música. Agradecer a Prefeitura de Indaiatuba, que também deu um grande suporte para que esse evento acontecesse. Quero agradecer também a COSEM, agradecer o Conservatório Carlos Gomes, que nós estaremos hoje lá às 20 horas, vocês estão convidados. Agradecer a Academia do Som, agradecer o Conservatório de Tatuí. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Agora, agradeço também meus orientadores, professor Dr. Eduardo Ostergrim, quero agradecer ao professor Dr. Manuel Faleiros e agradecer os convidados para essa palestra de hoje. Nós temos hoje como convidado o professor Dr. Leonardo Feixas, que logo mais vai se apresentar. Quero agradecer também o professor Cacá Malaquias, que é o nosso convidado de honra, que vai estar aqui por todos esses dias, né, nesse ciclo de palestras. Ele também é protagonista nesse evento. Muito obrigado, professor Cacá. Quero agradecer ainda ao professor Esdras e professor Manu Faleiros, que logo mais estará aqui dando uma palestra também para a gente nesse ciclo de oficinas. Bom, eu vou começar então apresentando meu projeto de pesquisa, que trata da prática interpretativa do grupo sinfônico com uma banda de base. Tem como título Variações de Baião e Maracatu, a investigação do processo criativo na prática interpretativa musical. Acho que está cortando um pouquinho aqui, né? Mas acho que tudo bem. Então, falando da primeira parte desse projeto, né, a gente vai falar mais da parte acadêmica, né? Eu vou falar, e depois o professor Cacá Malaquias vai falar um pouco da parte prática, né, desse trabalho acadêmico que a gente fez. Nós temos uma série de gravações de um arranjo que eu compus para orquestra sinfônica e banda de base. Essa banda de base é composta por acordeon, 2 percussões e um sopro. No caso, eu sopro de saxofones, saxoprano e flautim. Bom, esse projeto, eu acho que é interessante eu dizer, antes de tudo, que ele surgiu de um interesse meu em tocar o saxofone na orquestra sinfônica. Então, quando eu comecei a estudar música erudita para saxofone, normalmente quando a gente ia tocar com a orquestra sinfônica, eu sentia que algo não estava
diria, coerente. Algo não estava em sincronia, né? E eu fiquei com uma certa inquietação sobre isso, né? E no decorrer dos anos, eu vim amadurecendo essa ideia de talvez pesquisar o saxofone dentro da orquestra sinfônica, ou seja, como que o saxofone brasileiro, como que a música brasileira se insere dentro da orquestra sinfônica, né? Uma vez que a orquestra sinfônica ela vem de uma tradição europeia e se a gente for ver estatisticamente, a orquestra sinfônica toca em média, acho que muito mais, cerca de 80% do repertório de música tradicional clássica europeia do que a nossa própria música brasileira. Então é nesse sentido que começou a caminhar uma pesquisa que desembocou nesse trabalho que eu estou apresentando para vocês hoje. Bom, como eu disse, né, esse trabalho tem a gente vai fazer a investigação do processo criativo na prática interpretativa musical e consta de gravações de áudio e vídeo, 2 gravações de áudio e vídeo com público e 2 sem público, né? Uma tipo laboratorial e uma segunda etapa com público. Bom, o referencial teórico que eu uso, ele tem uma abordagem autoetnográfica, ou seja, através da minha experiência e através da minha vivência e da vivência dos participantes, dos intérpretes que estarão comigo nessa gravação, que estiveram, né? A gente busca trazer conteúdo para que essa pesquisa se desenvolva, né? Então, no decorrer desse processo criativo, dessa formação dessa obra de arte, que é o arranjo, a gente vai usando todas as experiências das pessoas, a história de vida das pessoas, a maneira como elas interpretam a música, como elas sentem a música. Seguindo, eu uso outro referencial que é a investigação artística de um professor que estuda sobre a prática interpretativa também, que é o professor Lopes Cano. E para analisar todos esses dados, a teoria é fundamentada nos dados que através de categorias, né, depois desse resultado, dessa colheita de resultados que nós tivemos, a gente vai categorizar esses dados, esses resultados, né, e fazer uma avaliação desses resultados. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o tema principal desse arranjo, que é o objeto da pesquisa. Opa.
com uma parte de improviso, depois tem uma parte de flautim, né, que vocês ouviram aí também, com solo de flautim. E aí que tá, a história toda começa também aí, no ano de 2000, eu fui para o Festival de Inverno de Campos do Jordão, e aí, nas aulas, em um determinado momento, eu me deparei com a Banda Mantiqueira, e a Banda Mantiqueira foi executar Baião de Lacan, que é uma música do Ginga, acho que vocês conhecem. E aí, antes de começar o tema, o professor Cacá Malaquias faz uma performance lá no palco, na frente, como vocês estão vendo aí. E aí, com o solo improvisado do Proveta, e isso ficou na minha cabeça, talvez aflorou alguma coisa para compor sobre o gênero do baião, sobre esse estilo, né, musical, o baião. E aí foi aí que eu comecei a dar seguimento. Tanto é que no ano de 2000, né, como vocês estão vendo aqui, numa aula de prática de estúdio da Unicamp, né, no curso de bacharelado, eu gravei essa composição que nós ouvimos, né? E isso foi dando seguimento. Em 2016 eu fiz um arranjo para a banda sinfônica. Nesse mesmo ano também esse arranjo virou uma trilha sonora para um documentário da Escola de Batuque, é uma ONG. E aí chegou a parte, eu decidi fazer esse arranjo orquestral para ver como que a orquestra sinfônica se comportaria, né? Como que seria a orquestra sinfônica tocando esse baião, acompanhado por uma banda de base, como seria essa coerência, né? Será que a gente conseguiria chegar numa performance de excelência, né? Já que a gente tem músicos experientes, músicos profissionais, de ambos os lados, né? Tanto dessa banda de base quanto da orquestra sinfônica. Então, o arranjo, eu fiz aqui só para vocês terem uma ideia da forma dele. Ele começa com um solo improvisado, aqui na zabumba. Depois a gente tem a exposição do tema. Tem um lamento sertanejo aqui, que é uma exposição das cordas, né, fazendo esse lamento sertanejo. Uma improvisação do sax soprano, depois um solo de percussão, um solo de flautim, a reexposição do tema, só que agora de maneira invertida, né? Ao invés de baião e maracatu, maracatu e baião, nas partes A e B. E uma coda final, que a gente vai ver depois. Aí falando da metodologia que foi desenvolvida para essas gravações, né, para depois a uma análise de dados, nós fizemos uma gravação fechada, ou seja, uma gravação em estúdio, né, nessa primeira etapa, depois uma gravação aberta. Essa gravação foi com um quarteto ainda, né, ó, quarteto, piano, sopro e duas percussões. Em seguida, a segunda etapa, orquestra, mais essa banda de base, que é acordeão, sopro e duas percussões. Da mesma forma, sem público e com público. Só para ter, assim, destrinchar um pouquinho, né? Essas gravações ocorreram lá em 2019, 2020, em Campos do Jordão, no Auditório Cláudio Santoro, em Sorocaba, 2020, 2021 agora, nós fizemos uma gravação em estúdio, depois em Americana, né, nessa segunda etapa, agora com orquestra completa, e em Piracicaba, recentemente. Aqui tem uma foto do quarteto que nós gravamos, não sei se está nítido para vocês verem aí, mas aqui está a foto que a gente gravou no Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. Essa é a banda de base. Aqui o piano, aqui o contrabaixo, eu de sopro e a bateria. Aqui, gente, foi o ano de 2020, todo mundo sabe que nós passamos. Por conta da pandemia, eu tive que adaptar esses músicos, né? Porque a formação correta seria o piano, duas percussões e eu de sopro. Mas por conta de algumas ocorrências, né? Pessoas que não puderam estar nesse compromisso, a gente optou por essa formação e nós fizemos esse concerto e está registrado. E agora, recentemente, em Piracicaba, aí, a orquestra e a banda de base. Eu não sei se vocês conseguem localizar aqui, ó, um acordeão. E a percussão está aqui, ó. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 percussionistas. Tem um percussionista aqui atrás.
Então, no decorrer desse processo, né, desde o início lá de 2019, quando a gente foi fazendo essa gravação, eu fui sentindo essa peça, né, e fui fazendo algumas alterações, né, algumas melhorias, eu diria. Por exemplo, o piano, no primeiro momento foi gravado o piano, e eu senti a necessidade de, no baião, né, ter o acordeão, que é muito mais característico do baião, né? Então a gente trocou o piano, né, para o acordeão. Da mesma forma, o flautim, eu também mudei para o pífano, né? Vocês vão perceber depois. Então, tudo isso para tentar se aproximar ao máximo de uma performance mais coerente com o estilo, né? Com o baião. Vou falar rapidamente do objetivo da pesquisa, né? Que já falei logo no começo, mas é isso. Investigar esse processo criativo, eu diria, esses ensaios e essas gravações, ver como que se comportam, né, a prática interpretativa desses músicos para chegar a essa performance coerente, né, chegar a um bom termo. Os objetivos específicos foram esses: preparar, ambientar e monitorar a orquestra sinfônica, né? Então eu criei estratégias, né, para que essa performance chegasse a um bom termo, a um nível de coerência satisfatório. E para isso eu usei algumas fundamentações teóricas, né, que fala da prática deliberada, né, que ele busca criar estratégias para, por exemplo, um músico que está trabalhando uma peça, de que forma que ele pode trabalhar essa peça para ela chegar num bom nível de execução. Um outro elemento, a autorregulação, que vai mexer com a psicologia musical, por exemplo. Um músico, você evocar os sentimentos desse músico com outras ações, emoções. E aí, seguindo, pensando nesse lado mais sentimental do que prático do músico, quando ele está ali na cadeira para interpretar essa peça musical, eu criei uma videonarrativa e eu vou falar para vocês agora dessa videonarrativa. Eu pensei nesse arranjo como um suposto personagem nordestino, uma pessoa que vive no sertão e que está em busca de uma vida melhor, que ele sai de um lugar e tenta ir para a cidade, né? Buscando uma vida mais, como eu diria, buscando uma vida mais feliz, o cara sair dessa tristeza, sair dessa falta de recursos, né? Então esse cara sai através daquele tema que eu crio, que vem com a zabumba, e vai para a cidade em busca de melhores condições de vida. Depois tem um lamento sertanejo, que esse personagem está desiludido, né? E ele lamenta, assim, por não ter conseguido, né? A vida tá difícil. E por um momento no arranjo, vocês vão perceber, vou tentar ser mais prático aqui, ele fica divagando nesse pensamento de horas momentos felizes e horas momentos tristes, né? Então ele passa por um momento que eu chamei de efervescente, que é onde a orquestra vai trabalhar com um ritmo na percussão livre, free, né? E sob acordes com tensões nas estruturas superiores. E aí, por fim, a gente tem a última parte que se chama coreto, que é onde tem um momento mais alegre, né? Que esse personagem ele recorre a uma igreja, vai para a igreja num domingo, tá lá na banda de pífanos e sai alegre e tal, e aí o arranjo se encerra. Falando do meu planejamento aqui, né, eu fiz um trabalho de busca de estratégias, como eu falei para vocês. Essa antecipação e planejamento, eu diria que é o arranjo, né, a preparação do arranjo, a divisão de vozes, edição das partituras. O monitoramento das performances foram feitos agora, no mês de maio, né, com a Orquestra Sinfônica de Americana. E o próximo passo é esse aqui, que serão as reflexões sobre as performances, né, sobre tudo que foi feito.
Aqui eu mostro com a fundamentação teórica do Lopes Cano, que é um estudioso sobre a prática de pesquisa na investigação artística. Ele coloca aqui, né? Após esse registro que eu fiz, eu faço uma reflexão, depois traço novos planos ou estratégias para que esse evento se torne cada vez melhor, né? Uma performance mais aperfeiçoada. Volto para a prática artística, sigo na observação e vou fazendo esse ciclo se alimentar, né? Se retroalimentar. Eu uso também do professor Leonardo, que está aqui presente até, um esquema que apoia esse pensamento do Lopes Cano, eu diria, né? Que ele cria aqui tem uma estrutura, né? Uma estruturação, busca estratégias, faz essa aplicação na prática e faz uma autoavaliação e propõe uma interpretação. Falando agora do que foi feito agora em maio, né, esse trabalho de gravação com a orquestra sinfônica, eu li um livro desse filósofo Luigi Pairison, que ele fala desse formar, né, que ele diz que formar, no caso de uma obra de arte, significa fazer, mas um fazer, e quando você está fazendo, você inventa, né? Ou seja, você está ali na prática dos ensaios com orquestra, nos concertos, você está ali, mas você está recriando essa obra de arte, no caso, essa interpretação musical do arranjo em questão, né? Aí tem uma fala dele num parágrafo que eu achei bem interessante, que você tem que chegar para uma obra de arte, né, no caso esse arranjo, você tem que ter uma certa reverência com isso, um interesse, um respeito. O que seria isso? Você tem que pegar, você chega para tocar uma peça, um arranjo, você tem que ter o máximo de informações possíveis, né? A gente está tratando do baião, por exemplo, ver um contexto cultural do baião, aonde que esse ritmo se desenvolveu de maior maneira, né, de melhor forma, ou iniciou esse ritmo, né? Então, ele fala aqui, vou pegar aqui para ser mais rápido. O caçador, só estudando paciente e curiosamente os costumes e hábitos de sua presa, é que consegue rastreá-la e atingi-la. O alpinista, só interrogando devotamente a montanha, é capaz de merecer a permissão para violá-la. Em todos esses casos, não é possível nenhuma utilização se antes não tiver estabelecido com a natureza um diálogo feito de perguntas e respostas. Ou seja, aqui um questionamento, né, de, pô, eu estou tocando baião, como que eu articulo isso? Buscar informações, conteúdo, ou ouvir, né, audições, vídeos a respeito, né? Em um encontro aqui todo tecido de interesse e respeito. Uma comunicação que se fez possível graças ao amor e reverência. Então é isso, no momento que você se depara com uma obra de arte, né, no caso aqui o arranjo, eu acho que nós temos que abarcar todos esses elementos, né? De ter um interesse, um respeito pela obra, né? Assim, olhar a obra com um desejo de interpretar essa obra. Aí falando dessa preparação, né? De como a gente chegou nessa criação de estratégias, eu fui consultar especialistas, por exemplo, Nicolas Krasik, que é um violinista francês com formação erudita, mas que desenvolve aqui no Brasil um trabalho bem bacana na prática da música brasileira, com forró, já tocou com Gilberto Gil, fez várias gravações, DVDs com Gilberto Gil, e toca muito bem a nossa música brasileira. E aí ele fala, né, quando as pessoas perguntavam para ele como que se toca a música brasileira, né, os ritmos de forró, de baião, no violino. Aí ele fala, eu sempre respondia, não adaptei o violino na música popular, não adapto eu à música popular. O que faz um violinista ser mais brasileiro tocando? É ele ser mais brasileiro pensando, vivendo. É um estado de espírito, uma forma mais brincante. Outras entrevistas que nós fizemos, né, durante a pandemia, entrevistei o percussionista Guegué Medeiros, que é um percussionista da Paraíba, que teve um forte trabalho com o Quinteto de Cordas da Paraíba,
Então, achei interessante esse link dele com as cordas, porque favorece o meu trabalho, né? Tem visto que eu estou gravando com a orquestra sinfônica. O professor Esdras Rodrigues, que é um professor que estuda bastante também a questão das rabecas, do violino na música brasileira. E o professor Letieres Leite, que é também que foi, né? Faleceu recentemente, em 2021, e trabalhou bastante ritmos do universo percussivo baiano. Tem uma longa história, tem vários materiais, várias bibliografias a respeito do assunto. Eu tenho aqui uma fala dele, eu quero pôr para vocês ouvirem. A ideia é o seguinte: não tem como você ter uma execução mais compatível com a realidade da música, segundo a minha experiência em orquestra em vários países, sem você interferir diretamente na forma e no pensamento dos músicos em relação à escrita. Essa é uma questão difícil, mas é uma questão que você não tem como solucionar isso através de sinais, através de novas escritas. Já tiveram vários congressos tentando inventar até sinal, sabia? Um coqueiro, um macaquinho, não sei o quê, na hora que ia ter uma... Não é isso. A história é bem simples. Vamos esquecer que existe síncope. Primeiro, não tem síncope. Esses acentos têm que estar naturalizados na execução do músico. Acentos naturais ou acentos culturais. O acento que eu estou falando no caso, os deslocamentos, né? O papirupá, pet, pat, papu, papiru, no maracatu, que seja, esses acentos têm que estar naturais. Então, é preciso fazer com que o músico conheça o padrão mínimo. Todo mundo vai executar na orquestra inteira. Ou você bota na partitura, lá em Cuba, os caras botam assim, sabe como? Ele bota assim a música, o BPM, não é? Lá em cima, os dados, e bota a clave escrita, minimizada. Essa música está escrita baseada nesse padrão. Isso. Esse padrão não tem nunca menos que 4 pulsos. Agora, se você tem um padrão ternário, é outra coisa. Mas, mesmo assim, você vai pensar de forma composta. É preferível escrever ele em 9/8. Assim como padrões quaternários, em algumas situações, é preferível escrever em 12/8. Depois eu vou explicar isso. Porque, assim, o deslocamento, ele não é nem na última... Vocês vão pensar numa figura de 16 semicolcheia, dentro de um plano de 4, certo? Não é nem na última semicolcheia. Pá. Você quer execução. Você é maestro. Você quer que eles executem isso. E nem é na decima. Pá. Vou dar outro exemplo. Você sabe que no jazz, desde a década de 40, eles inventaram de escrever de uma forma que os músicos leem em swing. Todo mundo sabe disso, não é isso? Isso não é novidade, não é? Como é que você lê? Você escreve tá, tudo cocheio, mas como é que você lê em jazz? Como é que você lê em jazz, Jeremias? Opa, como é que você sabe? Tá vendo você? Por que na música brasileira não é assim? O cara quer que você toque aquela figura exatamente como está escrita. É uma maluquice. Os americanos levantaram a mão para cima e fizeram, se safaram. Se safaram, porque eles escrevem da forma erudita, mas todo mundo tem que saber tocar em swing. Esse parará não é nem tecina, nem é pontuado. Em cada universidade americana, eles falam de um jeito. Porque se você pensar só em tecina, vai ficar um pouco adiantado. Se pensar em pontuado, vai ficar um pouco atrasado. É entre um e outro. O samba é igual, professor. Essa última já não é nem pá, nem na decima. Então, o que a gente fez? Se for a escrita por ser realisticamente compatível com a execução, eu, há 20 anos atrás, eu fiz a maluquice de misturar composto com simples. Então, algumas frases que eu queria antecipar, eu voltava a decima. Algumas que eu queria atrasar, eu voltava pontuado. Isso é maluquice. Então, quando eu não tinha o método, agora eu tenho o método. O método é o seguinte: eu treino a pessoa. E quando ela vê aquela nota lá, ela vai botar no lugar certo. Porque a nota está no corpo.
Não vai estar na escrita. Ela não vai tentar tocar a última sequência. Tocar aí a última sequência, você vai tentar ficar toda hora arrumando. Agora, se forem músicos, na música erudita, você vai ter esse problema seríssimo, porque dificilmente o músico de formação sinfônica, ele tem essa informação. Numa Big Band, você vai ter pouco problema, porque rapidamente eles vão encaixar. Mas vamos supor que é uma sinfônica, como você está falando. Eu trabalhei com uma sinfônica de São Paulo chamada Tom Jobim, da Enesp. É a Jazinha que chama, né? É isso. Falar do professor Gutierrez remete exatamente a isso, né? Você está com uma clave, né? Com isso, com uma leitura incorporada em você, né? Antes de olhar no código ali da linguagem, na partitura em si, eu acho que você já tem, você olhou ali, mas você já tem isso incorporado, né? Esse swing, esse groove, né? Então, a partir disso, né, desses elementos que eu fui colhendo, aí eu fui para a gravação em si com a Orquestra Sinfônica e a banda de base. Né? Então, na primeira semana, eu vou descrever rapidamente para vocês. Aqui está, 3 de julho e 5 de julho de 22, eu apresentei o projeto para a orquestra, nós fizemos a primeira leitura e gravamos, né, para ver como, depois para comparar essa primeira gravação com a última. Depois de uma bateria de ensaios, concertos e palestras, né, para a gente fazer um comparativo, para nós fazermos um comparativo. E aí, depois disso, dessa primeira gravação, eu enviei um questionário aos músicos para perceber como que eles sentiram, né, essa primeira gravação. Na segunda semana, aí nós contamos com as oficinas de música corporal, o professor Paulo Signori, que está até aqui presente, a oficina de percussão, oficina de sopros, com o professor Camalaquias, e oficina de cordas. Então, todos esses músicos especialistas, né, nesses ritmos, traziam informações que agregavam ao arranjo, né, na forma de interpretar o arranjo. E aí, eu pensando também em uma outra estratégia, eu criei essa narrativa musical do arranjo, que eu expus para vocês, e fiz um vídeo tentando trazer, evocar um sentimento na hora que o músico estiver ali na estante, talvez que ele se remeta a algum trecho da música, a uma maneira de interpretar pensando nesse personagem nordestino, que a gente vai ver aqui agora. Eu espero que vai dar certo. Eu vou passar um pouquinho, gente.
Variações de baião e maracatu. Notas introdutórias. Composição inspirada nos gêneros da música nordestina sobre os ritmos de baião e maracatu da orquestra sinfônica. O solo de sax-soprano, pífano, acompanhamento de acordeon e duas percussões. Através de uma pesquisa de cunho autoetnográfico, tem-se como objetivo chegar a bom termo de interpretação ou alta performance por meio de estratégias estudadas antes e durante todo o processo criativo da investigação prática e interpretativa musical. Dessas estratégias, vale a participação de músicos especialistas nos ritmos de baião, maracatu, a fim de que suas vivências contribuam para o resultado final da performance entre a orquestra e o solista, no intuito de absorver ao máximo os elementos de idiomática musical, como articulação, sincronia rítmica, interpretação de faseado melódico na linguagem musical em questão. Em linhas gerais, o arranjo orquestral da composição retrata um cenário com a imagética nordestina, onde o naipe de percussão posiciona-se como uma espécie de trilho que segue uma vereda, na qual a sanfona e seu folheado rítmico balança a rústica carruagem que transporta o nordestino por intermédio do ostinato característico do baião. Por cima desse trilho folheado, o saxoprano e o pífano são os contadores e ou repentistas da história do tal personagem, que ora vive momentos festivos entrelaçados pelos ritmos de baião e maracatu. Ora vive momentos de sofrimento ao som de uma sessão expressiva lenta e desritmada, intitulada de Lamento Sertanejo. Este se desponta sobre o naipe das cordas no modo mixolírio, onde pouco a pouco sua melodia contagiante é afagada por toda a orquestra, chegando paulatinamente ao ápice dessa sessão, que culminará na região aguda das cordas, dando lugar a curtas intervenções dos metais, para em seguida terminar o lamento do personagem ao som solitário do sol de vermelho, ressoar dramático do compor. A alegria vem chegando, como a levada da zabumba e do triângulo no ritmo de baião, trilho no qual o saxoprano vai trazer de volta o sentimento de felicidade do povo nordestino. Em um repente instrumental, com uma linha improvisada conduzida novamente pelo fole da sanfona, o esganiçar das rabecas agudas introduzirão por pouquíssimo tempo o pulso da levada com o ostinato do baião. Mas antes de saírem de cena, passam um bastão ao contrabaixo, para assim partir o canto improvisado do saxoprano, que a depender do calor sertanejo do momento, poderá ser graúdo ou miúdo. Final do improviso. O repente instrumental foi cantado, tocado, mas ainda é preciso abalizar, fundamentar o arranjo para dar sustentação a essa temática nordestina. Então, chamemos as madeiras e os metais da orquestra para uma rápida conversa entre perguntas e respostas, abrindo pequenas citações emblemáticas de algumas de nossas valiosas memórias musicais da tradição desse povo. Mas como nem só de conversas e repentes vive o homem, eis que surge um momento súbito de desespero efervescente,
Algo como um leve devaneio do personagem, que um tanto confuso, parece estar seguindo uma divagação transitória. Sendo assim, se faz necessário outra pequena pausa. Resolvido. Com alfaias apostos no trilho, todo o grupo orquestral se junta novamente para tomar as rédeas e dançar. Agora em sincronia com o ritmo do maracatu. E para a surpresa de todos, o Pífano, que outrora entristecido na introdução da peça Grupo, que vai deixar também sua fala alegre e aguda no repique instrumental até o fim da viagem. Com seu solo improvisado, vai relembrar sutilmente as bandas de pífanos de Caruaru, que sempre animam as festas nos coretos das igrejas após suas celebrações religiosas e domingo. Chegamos ao desfecho final. Toda a orquestra e convidados já estão reunidos no coreto, tema principal. Cada qual em sua voz, com variações de baião e maracatu, para festejar um final alegre e efervescente, fazendo uso de estruturas superiores sobre os acordes de São Lucas, encerrando assim a imagem épica desse tal personagem nordestino. Bom, a ideia, então, foi essa. Trazer uma imagem, né, do que seria esse arranjo para contribuir com a prática interpretativa dos músicos em questão desse arranjo, né? Tô acabando, gente. Aí, nós partimos, né, depois que eu mostrei esse vídeo para a orquestra, depois que nós tivemos as palestras, os ensaios, né, palestra de música corporal, palestra com o professor Kaká, palestra com o Esdras, palestra com o Guilherme Medeiros, aí a gente foi para um ensaio geral, fizemos essa gravação sem público e fomos também para o concerto com o público. Depois de todo esse cabedal, né, de informações, a gente gravou e aí a gente agora vai comparar esses resultados. Quando os músicos gravaram lá no início da primeira semana sem nenhuma informação, né, essa informação que nós passamos, e agora com esse último concerto, né, vamos ver o que isso acrescentou ou não, né, na execução dos músicos. Então, assim, falando do que eu percebi, né, nesse último trabalho das gravações, a questão de edição das partituras, assim como o professor Letieres comentou, né, ele falou que às vezes a partitura não dá, realmente a partitura não dá conta, né, em alguns momentos de colocar todas as nuances, né, na interpretação musical da música brasileira, né, na execução. Eu percebi, a gente teve uma discussão assim entre os músicos, né, que uns preferiam que a música estivesse escrita, né, a partitura o mais liso possível, né, livre de acentos, o mais clean possível, e outros preferiram que a música estivesse totalmente ligaduras, articulações, acentos, o mais cheia de informações possíveis, né? Eu senti bastante dificuldade para o trabalho, assim, para a questão da sincronia do naipe de percussão, né? Não estou falando da questão da execução dos músicos, estou falando da questão dessa coerência musical, né, entre o grupo todo. E aqui nessa no terceiro tópico que eu elenquei, a questão do arranjo, eu agora no próximo passo, numa próxima gravação, a gente vai dividir isso em 3 etapas, eu diria, ou 3 movimentos, né? O arranjo começa com essa vereda, aí quando chega no lamento sertanejo, a gente tem uma pausa e muda para o segundo movimento, e no coreto a gente vai para o terceiro movimento. Bom, aqui as expectativas, como eu disse, tudo isso que nós fizemos
pode ser que gere resultados favoráveis, mas pode também ser que não gere resultados favoráveis, né? Essa pesquisa, ela tem esse caráter, né? De verificar o que funcionou, o que não funcionou, né? Dentro desse processo. Deixa eu correr aqui. Então, é isso. O que fica para mim é isso. Dentro de todo esse processo criativo, eu acho que o que acontece é isso. Em algum momento, você cria estratégias, determinadas estratégias, mas na hora, quando você está em loco ali do processo, né, desse processo criativo, você talvez tem que ser flexível. Ah, não deu certo dessa forma que nós planejamos, vamos mudar isso aqui, vamos alterar isso ou aquilo, né? Essa é a bibliografia que eu tenho utilizado até o momento, né? Como eu disse, a minha pesquisa ainda está em andamento. E agora eu vou passar para outra parte, que é a parte mais prática dessa pesquisa. Eu quero convidar o professor Cacá Malaquias para vir aqui, por gentileza, professor. Valeu. Quero aqui agradecer ao professor Cacá, né, por topar essa empreitada de sair lá do Pernambuco, lá de Carnaíba, e curtir aqui comigo esse momento, né? Então é isso. Eu acho que a minha pesquisa ela tem isso, de estar vivenciando, né, com especialistas que trabalham na área, que tem até uma história por trás de tudo isso, né? Sendo uma pessoa que mora lá, que vive em loco, né? Fazendo música lá de baião, maracatu e trabalhando todos esses ritmos. É com você, professor. Fique à vontade. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde, né? Já, né? Falta um minuto, meu. Boa tarde, então, para vocês que estão presentes aqui e para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer a você, Jeremias, pelo convite que você me fez, né? E também a equipe do Departamento de Música, né, aqui da Unicamp. Bom, eu ouvindo e vendo o seu trabalho aí, para mim já assim, me ajudou bastante, porque realmente eu viajei, me aprofundei e entrei no estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, ele é dividido, isso é importante fazer essas colocações. O estado de Pernambuco ele é dividido em 4 regiões. Você tem o litoral, você tem a zona da mata, aí você tem o agreste e tem o sertão, ou os sertões, né? E cada região dessa, do estado de Pernambuco, ela tem suas características, né? Como a gente está falando sobre música, então, por exemplo, o litoral, onde fica Recife, né? Nós temos o frevo, temos a ciranda, né? Já a zona da mata, tem a zona da mata norte e a zona da mata sul. Na zona da mata, nós temos aquela riqueza, influência africana por conta da cana-de-açúcar, por conta dos senhores de engenhos e toda aquela história, né, dos negros, dos africanos, nessa região. Então, ali nós temos o caboclinho e o maracatu. Subindo para o agreste, onde está Caruaru, né, a capital do forró, então nós já temos assim, uma diversidade, já temos várias coisas. Caruaru, por ser um centro, onde talvez tenha chegado as primeiras emissoras de rádio, né? E onde se começou também a ter, através dos rádios, ter auditório, e aí surgiram vários artistas que foram da Paraíba, que foram de Alagoas, morar em Caruaru. No caso da banda de pífano, por exemplo, de Caruaru, a banda de pífanos de Caruaru. Mas os integrantes, eles foram de Alagoas para lá. Então, pouca gente sabe. Sebastião Biano, a família de Sebastião Biano. João do Pife, tem 2 João do Pife, né? Tem o João do Pife, que é vivo, continua em Caruaru, mas tem um outro João do Pife. Vocês podem procurar no YouTube, que
que vocês vão encontrar. Inclusive, esse João do Pifo, ele foi o primeiro pifeiro a urbanizar o instrumento, o estilo. Quando eu falo urbanizar, é que saiu ali da questão da banda de pífano, que ela é feita por 2 pífanos e alguns instrumentos de percussão, ou seja, não tem instrumento harmônico. Mas aí o João do Pifo veio para São Paulo, aí ele gravou pela Continental vários discos, e tem esses discos no YouTube. Mas aí veio aquela fusão de cavaquinho, de violão de sete, de acordeon, então é maravilhoso o trabalho desse cara. Já quando chega no sertão, é onde está toda essa riqueza do forró, da dança, do repentista, né? Das bandas de pífanos, das bandas filarmônicas, né? E aí onde tem essa riqueza em se tratando dos 3 elementos importantes da música, que é o ritmo, principalmente o ritmo percussivo, a harmonia e a melodia. Ouvindo e vendo aqui o seu trabalho, eu comecei a fazer essa viagem exatamente nessas regiões. Por quê? Porque eu vi ali o maracatu, inclusive tem umas pinturas, né? Eu vi o maracatu, não tem o frevo, mas tem o caboclinho, porque aquela flautinha que tem ali, ela tá sugerindo ali que ali tem uma influência das flautas do caboclinho, porque você tem o pífano, que é transversal, e você tem as flautinhas de bambu do caboclinho, que ela é reta, que é chamada também de gaita, né? Ela é reta, bem aguda. Então, eu vi esse elemento aí no seu trabalho, do litoral, né? Através do caboclinho. E também o maracatu, que é da zona da mata, inclusive as alfaias, todos esses elementos, né? E o pífano. Então, ali você tem dessas regiões do estado que eu acabei de falar, você está usando esses elementos aí. Agora, tem outras coisas importantes, por exemplo, para poder fazer essa pesquisa, ou seja, que você mesmo usa, essa investigação, eu tenho que falar outros assuntos importantes. Por exemplo, tem elementos importantes lá no sertão, o aboio, por exemplo. O aboio, que significa cantar na frente dos bois, o aboio era usado pelos vaqueiros para acalmar o gado, naquelas viagens que eles faziam de longa distância, né? Então, chegava assim no final da tarde, eles cantavam, aboiavam. E o aboio, segundo Ariano Suassuna, ele tem essa influência do canto-chão, ele tem essa influência modal, ele tem influência do canto gregoriano. E é engraçado não, desculpa, e é legal, porque o aboio é uma música monódica, não tem acompanhamento harmônico. Ou seja, o vaqueiro é só o vaqueiro, é só a voz, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui. Isso aí influenciou Luiz Gonzaga, influenciou Villa-Lobos, influenciou Guerra Peixe e outros compositores, principalmente os compositores nacionalistas, né? Tem vários exemplos das músicas de Luiz Gonzaga que tem, inclusive, tem esse elemento aqui na sua música, porque eu vi ali, tem uma parte ali da melodia que o modo mixolídio está bem presente, né? O aboio. Tem também a questão da música sacra, que é o bendito. O bendito também é uma riqueza muito grande, que o bendito influenciou também Luiz Gonzaga. E através do Luiz Gonzaga aí entra esses outros compositores, né?
A região do Pajeú, que é a região onde está localizada Serra Talhada, que é a terra de Lampião, que é onde tem o Chachado, né? Serra Talhada, Flores, que é a terra de Moacir Santos, que também bebeu muito nessa fonte que eu estou falando. Carnaíba tem Zé Dantas, que é parceiro de Luiz Gonzaga, que no meu ponto de vista, ele modernizou um pouco a música de Luiz Gonzaga através de suas composições. Porque Zé Dantas, ele tocava um pouco de acordeon, um pouco de piano e também violão. E ele nasceu em Carnaíba, mas com 9 anos de idade, ele mudou para Triunfo para fazer a admissão, para depois ir para o Recife. Aí ele se formou em medicina, conheceu Luiz Gonzaga, daí foi para o Rio de Janeiro. Aí tem outros municípios, como Afogados da Engazeira, Tabira, São José do Egito, Tuparetama, que é uma riqueza no sentido da poesia e principalmente do repente, do repentista. Então, nós temos aí entrando, né, a voz, a melodia, mas aí entra o instrumento de harmonia, que é a viola nordestina, que ela tanto sola como acompanha, né? Aí a rabeca também, só que a rabeca sumiu um pouco lá do sertão e ela está mais presente na zona da mata. A rabeca, por exemplo, é um instrumento que ele é melódico e também é harmônico, porque ele tem igual o violino, né? Você sola aqui, mas você pode fazer um acorde também com as outras cordas. A rabeca tem também essa característica. E falando sobre instrumento harmônico, de percussão, aí chega o zabumba, que é um instrumento que é parceiro do pífano, que são os instrumentos. Talvez a banda de pífano seja a formação mais antiga de grupo do Brasil. Porque a banda de pífano tem registro de 1850. Os Irmãos Aniceto, que é uma banda talvez a mais antiga, de lá do Crato, tem registro de 1848. A banda filarmônica, por exemplo, chegou um pouco depois, né? No século XIX, talvez no começo, mas a banda de pífano, conversando com quilombolas, que a região do Pajeú é muito rica também nessa questão de quilombolas, onde tem as bandas de pífanos negras, aí entra o coco de embolada e entra o samba de coco, né? Que aí entra o quê? A parte rítmica e também os versos e uma parte melódica, que a parte melodia desse coco de roda é mais ou menos... Quem conhece aquela música, A Sala de Reboco? Quanto tempo? Para mim é pouco. Numa sala de reboco. Aí vem. Aí vem dessa melodia do coco. Mas o pífano e a rabeca são os instrumentos mais antigos, são os primeiros instrumentos que chegaram lá no sertão, o pífano. O pífano, quando a gente fala das denominações, ele, dependendo da região aqui do Brasil, lá na minha região, por exemplo, no estado de Pernambuco, no sertão do Pajeú, é conhecido como pife, que vem do latim, né? Aí tem pífaro, que vem do germânico, e pífano, que vem do grego. Então, tem esses 3 nomes, né? Dependendo da região. Então, é isso. Eu acho que é muito importante vocês terem acesso a esses assuntos aqui, para poder vocês entenderem o que a gente vai falar depois a respeito da sua pesquisa e da sua peça. Certo? Tem 10 minutos para você... Pronto, então vamos, que não dá nem para mostrar um pouquinho aqui. Então tá. Eu vou fazer aqui, por exemplo, dar uns exemplos dessas levadas, né? Vou aproveitar aqui, como eu tenho os 2 pés e as 2 mãos, então eu vou fazer um pouco aqui o zabumba, fazendo um ritmo, o pedal fazendo outro, a caixa um e o chimbal outro. Ok?
Então, vamos partir para a sua peça, né? Que é importante. Se você soltar rapidamente o vídeo e tem a melodia, né? Ou não dá tempo, você que comanda. Eu queria que você Tá bom, tocasse. vai começar aí, né? Porque tem alguns elementos aqui, esse elemento, por exemplo, aqui, esse motivo, ele é totalmente da rabeca e do pífano. Aqui você tem um elemento importante, extraído da rabeca e do pífano aqui, que depois foi passado para a sanfona. Então, eu ouvindo essa peça, a gente vê muito elemento da zabumba, da banda de pífano, por exemplo. Aqui. Só esse trecho aqui, ó. Então, isso é muito importante aqui, o que você fez aqui. Então, nós temos aqui, ritmicamente, nós temos aqui o zabumba, um exemplo de ritmo, e aqui nós temos outro elemento, se falando de melodia, nós temos aqui a influência da rabeca e do pífano aqui, e depois do pé de bode, que é a sanfona de 8 baixo, e passando depois para as sanfonas maiores, né? Aqui nós temos outra célula rítmica importante. Também está dentro do baião. Aqui já é meio parecido com rumba, né? Porque através do zabumba, que o zabumba ele é parceiro do pífano e da rabeca desde a Idade Média, né? Então, isso aqui é uma riqueza muito grande. Essa outra aqui, quer dizer, é uma rumba, né? É uma rumba, mas na verdade esses elementos eles vieram de um só lugar, que veio da África, na verdade. E daí se espalhou, né, para a América Latina, depois ali Cuba, ali Caribe, né? E principalmente aqui na América do Sul, através aqui do Nordeste brasileiro. Então, nós temos várias coisas. Agora, se a gente for analisar modalmente, tem um exemplo lá, acho que logo no início, né? Que tem um exemplo, se a gente for analisar o modo... Pronto, essa melodia aqui, ela lembra muito a rabeca. Ela lembra muito a rabeca, essa melodia aqui. A melodia, o tema. Ela lembra muito a rabeca, né? E tem alguns momentos que lembram o pífano, né? E outros momentos lembram o pé de bode, que é aquela sanfona de 8 baixo. Então, se a gente fazendo essa análise melódica e rítmica, então, assim, você tem esse trabalho que é maravilhoso, tudo dentro da característica da música nordestina. Você está de parabéns, que realmente é muito bonito, muito bacana essa riqueza que você usou. Aí o que falta realmente são essas coisas aqui, no que está acontecendo aqui, né? Você trazendo mestres, pessoas de outros lugares que têm esse conhecimento, né, musical, da parte rítmica, para poder ter mais clareza, né? Ok? Tem mais alguma coisa aí? Quero ver você tocar. Tocar? Um tema desse. Tá bom. Então, vou pegar o saxofone, porque eu toco vários instrumentos, né? O instrumento de percussão, eu acho que todo músico ele tem que conhecer. Se ele toca um instrumento melódico, acho que ele tem que conhecer um pouco o instrumento harmônico e também um instrumento de percussão, porque a música brasileira é muito complicada nessa questão rítmica, principalmente, né? Para poder você entender, né? Você quer que eu toque um trecho aí, né? Sim.
isso aí mexeu muito comigo. Eu sentado ali e ouvindo, nossa, demais. Mas olha, Rabeca, viu? Aí tem uma influência muito grande da Rabeca. Ok? Mais alguma coisa? Eu acho que a gente agora pode abrir aí para algum comentário, se houver, né? E se tiver alguém aí também nas redes, aí no canal do YouTube, se tiver alguma pergunta aí, Fer, aí a gente... Vamos guardar aqui. Tá. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou dizer algo sobre a pesquisa, sobre essa explanação, perguntar alguma coisa para o professor Kaká, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, Guilherme. Primeiramente, parabéns pela pesquisa. Eu estou entusiasmo da pesquisa e vejo que tanto está tomando no corpo, né? Você fez a coleta e você já começou a pensar nesses critérios de observação, da mudança, das mudanças. O critério você vai definir antes de analisar os dados ou a partir das análises você vai perceber os critérios de comparação? Como é que vai funcionar isso? A ideia é a partir disso aí, a partir disso, dessa coleta, de tudo isso que a gente está registrando aqui também, dessas oficinas, né? Dessas informações, juntar isso e aí buscar uma maneira de eu estou pensando aqui, o Tiago Gatti, ele fala, né, que numa obra de arte não tem como você, uma obra que está se formando, não tem como você já ter métodos específicos para ela, né? Então eu penso nisso, eu acho que a partir da coleta desses resultados que eu vou buscar essas informações, né? Não que eu não tenha feito isso já, eu já li algo sobre, né? Inclusive a sua tese, outros materiais, mas eu queria colher esses resultados para depois pensar numa forma de como um critério, né, nas categorias para analisar isso aí. Obrigado. Parabéns aí, Jeremias, pela pesquisa. Obrigado, professor Kaká, pela palestra. Eu fiquei anotando aqui muita coisa que você veio falando. E a minha pergunta é sobre esse mapeamento que você fez, que eu achei muito interessante, né? Litoral, Zona da Mata e esses gêneros musicais que vão surgindo, se desenvolvendo nessas regiões. Tem alguém que documentou, esteja documentando esse tipo de abordagem que você fez? Está documentando bastante? Não, porque na verdade, eu até falei para o Jeremias, é a primeira vez, eu até te agradeço, né? Tenho essa gratidão por ele ter me chamado, porque na verdade é a primeira vez que eu estou participando para falar sobre isso, porque na verdade eu fui para lá, eu morei 30 anos em São Paulo, fui um dos fundadores da banda Mantiqueira, né? Morei 30 anos em São Paulo, mas eu sentia falta, não por ser sertanejo ou nordestino, não. Eu queria fazer essas pesquisas, mas para isso eu achei interessante ir morar lá, entendeu? Então eu mudei com minha família para lá, para minha cidade, Carnaíba, por conta de toda essa riqueza musical, essa riqueza poética que tem lá na região. E está aqui o resultado, né? Através disso aí, depois de 14 anos, que eu estou há 14 anos lá. Lá eu atuo como professor, sou professor de música da Escola Maestro Israel Gomes, lá em Carnaíba. Também tenho o Conservatório Petronilo Malaquias, que é meu pai, também sou professor. E tem Afogados da Engazeira, eu sou diretor da escola de Afogados da Engazeira, diretor e professor da escola. Então, eu me envolvo muito com projetos com crianças, né? Mas aí, paralelamente, eu fiz essas pesquisas, convivendo com banda de pífano, com corpo, com grupo de chachado, com os poetas. Aí, hoje, eu já estou, graças a Deus, eu estou, assim, já tenho esse preparo. E não tem nada documentado. O que eu tenho muito na internet são registros de eu tocando pífano, saxofone, porque eu também sou compositor. Inclusive, a gente vai para Tatuí, aí eu já estou escrevendo essas músicas, fazendo arranjo para a banda sinfônica, mas hoje, vocês que estão me dando essa oportunidade de estar participando realmente como palestrante e passando essas informações importantes, né?
Então, a gente só tem que agradecer a todos vocês aqui por esse momento importante. Obrigado. Obrigado a você. Roger, você tem pretensão de fazer esse mesmo trabalho com banda? Você está fazendo com a orquestra? Porque tem esse lance das cordas, não sei se é dificuldade, não sei se é o costume de tocar a música brasileira, fazer essa articulação, mas eu trabalho muito em banda sinfônica. E eu vejo que alguns sopros também tem, principalmente as madeiras ali. Você tem um projeto de fazer esse mesmo trabalho à frente de bandas? Não, na verdade, eu gravei, a primeira vez que eu gravei o arranjo, eu gravei com banda sinfônica. E isso também eu pensei nisso também, assim, a dificuldade, por exemplo, da parte das tubas, dessa execução do ostinato, né? Pom, 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 dessa sincronia entre a linha de baixo e a melodia, né? Então foi a partir daí que surgiu essa inquietação, de querer ver como que isso funcionaria também na orquestra sinfônica. A gente vai segunda-feira para Tatuí e a gente vai gravar isso com a banda do Conservatório de Tatuí. Porém, isso não está, pelo menos até agora, não está no meu no escopo da minha pesquisa. A menos que, né, conversando com o meu orientador, a gente defina. Mas de início é mais a orquestra. Porque além disso, dessa prática, eu acho que a ideia da minha pesquisa também é fomentar esse lance da música brasileira na orquestra sinfônica, né? De ter mais essa junção, de trazer o saxofone, trazer a música brasileira para dentro da orquestra sinfônica, trazer mais, né, eu digo. Mas é bem pertinente a sua fala também, eu acho bem interessante. Talvez num próximo passo verificar como que funciona numa banda sinfônica, como que vai funcionar numa big band, né? Vai soar talvez um pouco melhor, né? Eu lembrei de um vídeo do Milton Marsalis, num festival em New Orleans, que ele é diretor, acho. Ele fez o Stars Forever com uma banda, com a Jazz Center, né? E uma orquestra, no mesmo dia, assim, no mesmo vídeo tem isso. Então, por isso que eu fiquei encanado, assim. Legal. E as informações do professor eu também achei muito, como o Paulo falou, achei muito rica, essa é a palavra, de ter uma visão lá do lado do Nordeste, tal, as regiões, né, de onde vem os ritmos, tudo, que me incomoda um pouco quando eu toco, principalmente em banda, quando é um repertório de música erudita, vamos dizer assim, vai tocar um Mozart, um Beethoven, uma transcrição, parece que cobram mais da gente uma linguagem. Não, porque a terminação das frases de Mozart é assim, no período romântico tocava assim. Eu tenho impressão, não, eu vivo isso, que quando a música é brasileira, parece que jogam pra gente assim. Você é brasileiro, você tem que tocar samba. Isso aqui é um baião. E, que nem no vídeo o professor falou, é difícil articular, fazer toda essa linguagem regional. Aí quando vai mais a fundo, que nem o Cacá Malaquias falou, nossa, em tal região vem de tal instrumento. Nós temos vários problemas aqui, por exemplo. O que aconteceu com o jazz, por exemplo, é que ele está ali. Então ele já ouve, desde criança, essas coisas. Mas como é que eu vou pegar um arranjo de frevo e vou levar para outra região do país, ou mesmo para a Europa? Aí o que é que o músico vai olhar e vai dizer, como é que eu toco isso aqui, se não tem uma articulação própria? O samba, qualquer música, o forró, qualquer música aqui, o que o Letieres falou ali, é legal. É por isso que eu procuro, quando eu vou escrever, eu procuro sempre, quando tem uma síncopa, eu procuro sempre usar pausa. Pausa. Se você tem uma síncopa, de maracatu ou outra música, eu procuro usar pausa, porque aí não tem jeito de sair, de você, a gente chama, de você ultrapassar, de você deixar de se ligar. Por exemplo, aqui, ó, aqui. Aqui, ó. Essa pausa aqui, ela tá bem colocada aqui, porque
O que está faltando aqui, de repente, se você colocar uma semicolcheia aqui, mais uma pausa, aí vai ficar mais swingado aqui. Isso que o Letieres falou, que é o que falta nos arranjadores, ter esse conhecimento. Porque se você enxuga aqui, tá, dá, tá, então você vai, tá, dá, tá. Fica mais, entendeu? Então, eu acho que tem esse problema ainda aqui no Brasil com relação à nossa música, com relação à interpretação. A Mantiqueira, a gente não escrevia nada porque a gente foi criado junto, todo mundo tocando. A Mantiqueira toca qualquer estilo, mas ali é um grupo que já vem há 30 anos junto, tocando. A Spock Freio é a mesma coisa. Ele não coloca articulação, porque os caras vêm desde menino tocando junto. Então, o que você falou aí, eu sempre cobro. Tem que ter articulação, tem que articular, ou então você tem que enxugar, colocar pausa. Você encher de pausa para poder dar certo. Ok? O Oswaldo Lacerda, ele fazia isso, né? Eu vou dizer que ele, ao invés de ficar ralentando, ele escrevia tercinando até chegar no tempo que ele queria. Ele falava que o músico brasileiro não sabia ralentar, então ele escrevia esse ralentando. O Laércio de Freitas, ele escreve samba em 2x2, por causa desse problema aí. Legal. Gerês, posso fazer uma pergunta? Claro. Primeiro, agradecer a oportunidade que você está dando aqui para a nossa comunidade, que é única, né? A gente ter, primeiro, escutar, ver a sua apresentação do seu trabalho, e depois ter a oportunidade do professor Kaká estar aqui presente com a gente, com toda a riqueza e toda a cultura que ele tem, né? E eu queria, você falou muito sobre as regiões de Pernambuco, e eu queria perguntar se existe, tirando os centros, tirando Recife, Olinda e até Caruaru, existe um roteiro cultural dentro do estado para que as pessoas possam estar indo nessas cidades menores, inclusive em todas as regiões do estado, para poder absorver mais essa cultura tão rica que é a cultura de Pernambuco? Não. Você tem até Caruaru, você vê que agora o São João todo focado lá em Caruaru e na Paraíba, em Campina Grande. Então, são cerca de 120 quilômetros da capital de João Pessoa para Campina Grande e de Caruaru. Então, existe esse roteiro, sim. Agora, para essa região do sertão, não. Então, depende mais da gente, de você divulgar, de você... Né? Porque, inclusive, eu vim para cá através dos meus vídeos que eu fazia e jogando na internet aí, que ele viu. Foi assim. Mas eu acredito que vai se chegar a esse sentido. Né? Seria ótimo. Para a música, não existe. Mas existe, por exemplo, tem um circuito do frio, para outras coisas tem. Né? Mas para a música não tem. E a gente precisa, é preciso que seja muito. Essa pergunta sua, muito boa. Legal, obrigado. Bom, gente, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a presença do professor Kaká. Muito obrigado. Agradecer ao Fernando, ao Israel. O professor Fernando foi quem viabilizou todo esse processo de palestras e oficinas, né? Então, sou muito grato aí a Elmi. E a gente vai fazer um intervalinho aqui de... Tem uma perguntinha do chat que apareceu agora. Você acha que a gente consegue? Rapidão. Qual é a real influência do Scottish na música nordestina, especificamente no shot? O Rafa Tavas que pergunta. Como é? A influência do shot? Do Scottish. Sim, entendi. Segundo pesquisadores, a palavra shot vem de Scottish. Né? Que, se a gente, por exemplo, o vaneirão lá do sul, ele é meio parecido com o shot. Então tem essa influência aí. Realmente tem essa influência. Mas o shot, ele é meio parecido também, esses ritmos são meio parecidos com o samba também. Eles não fogem muito, está tudo ali. É uma mudança de uma semicolcheia, de alguma coisinha que tem ali. Mas eles são tudo parecidos. Gostaria só de fazer uma pergunta. Questão de regional, mesmo no norte, nordeste, o mesmo ritmo tem uma diferença de linguagem, de pronúncia na hora de tocar, devido às regiões? Tem. Como nós aqui, paulista, tentamos tocar. Não, mas tem sim. Buscar, né,
Tem uma influência diferençazinha, assim. Tem. Se você, por exemplo, para um músico que não é percussionista, o músico de sopro, que toca instrumento de corda, outro instrumento, é mais difícil ele entender, né? Mas existe uma diferençazinha. Por exemplo, o maracatu, ele é sincopado, mas ele é diferente do baião, que também é sincopado. E é diferente do samba também. O caboclinho também é diferente. O coco é diferente. Então, eles têm... É uma pausa de semicolcheia, é uma síncopa que faz essa diferença. E na hora que você vai tocar, aí por isso que dá todo esse problema. Porque o que falta, na verdade, é material. O que falta é informação, né? Os livros, né? Para a gente entender. Você vê que hoje o choro é o que mais tem informação. O frevo já não tem. O frevo não tem tanta informação, não. Você não encontra. Agora, se partir para o forró, que é importante também eu fazer essa colocação, o forró, na verdade, é o gênero, mas o forró é o baião, é o coco, é o xote, é a quadrilha. Esse é o forró. O forró é o gênero. O cara fala, toca um forró, aí o cara toca um baião e não sabe que aquilo ali, aí não, isso aqui é um forró, não. Só mais uma perguntinha. Quando você falou da mantiqueira, né? É uma dúvida que você falou, surgiu rapidinho. Como que, nesses 30 anos, né, o pessoal, o Gil, o pessoal lá, tudo da mantiqueira, você nordestino conseguiu sincronizar todas essas linguagens, o pessoal aqui? Foi feito um trabalho, né? Assim, Olha, nós convivemos, eu proveito a espinha da mantiqueira, eu proveito o François. Nós moramos muito tempo ali no Bexiga. Então, a gente começou a trabalhar em gravação, em estúdios, aí depois até show internacional, como Reconif, essas orquestras que vinham para cá, e também shows de sertanejo, dos cantores da MPB e tudo. Mas a gente sentia a necessidade de formar, de tocar música brasileira. Mas a primeira banda foi a banda Aquários. Nós tocávamos no repertório de xaminístico, que é importante, né? É importante também ter esse acesso ao jazz por conta da organização. Porque, na verdade, o jazz é organizado, porque ele já vem fazendo isso, né? Você vê que aqui a gente tem sempre uma quebrada, tem sempre um corte. Você vem na Atlético de Medeiros, Bixinguinha, Chiquinha Gonzaga, aí vem, mas aí tem um corte ali, acaba tudo, mas eu acho que está tendo uma mudança. Mas o fato da mantiqueira foi mais pelo convívio nosso, uma família, por isso que deu certo. Então a gente almoçava junto, respirava junto, né? E aí surgiu a mantiqueira e ela está até hoje aí, que é difícil, a gente sabe, né? Por conta dessa amizade, né? E de estar tocando junto e trabalhando junto. Pelo cronograma, a gente tem mais 5 minutos. Eu acho que não. Não era até meio de 20? 20 e 40. Só mais um. Agora, a mantiqueira tem um detalhe Brasil, importante, eu talvez seja o mais importante, que a maioria veio de banda de música, de banda filarmônica. Então, essa aí eu acho que é a coisa mais importante da formação da banda mantiqueira. Eu tenho aqueles CDs que a Averil fez, Sopro do Brasil, que você participou, a Mantiqueira e outros, né? O João Tiff, que você citou. Eu tenho esse material. Às vezes esse material foi gravado numa época e não é replicado, isso, né? Não é reverberado assim, tempos em tempos. Então isso fica às vezes guardado. Eventualmente eu coloco aqui para os alunos, né? A gente não vê esse material, né? Não vê esse material em lugar nenhum. Sopro do Brasil, que eu tenho dois vê o pessoal da Paraíba, Radegundes, aquele que tem de sopros da Paraíba, né? O Grupo de Trombone também, né? Isso. Tem uma última perguntinha rápida aqui do chat, pode ser para a gente finalizar? Pode. Né? O Rafa Tavas, ele pergunta também, tem como fazer música nordestina sem usar os modos lídio e mixolídio? Tem, porque a música nordestina ela é tonal e modal. E muitas vezes ela é misturada. Tem um pifeiro chamado Edmilson do Pífano, que as composições deles, ele usa o modalismo e o tonalismo. E muitas vezes ele usa só o tonalismo ou o modalismo. Então não tem como. O mais usado é o mixolídio e o modo dórico, quando a gente fala em modos.
Os dois modos mais usados são esses dois. O modo mixolido e o modo dórico. Perfeito. Cacá, posso só uma... Você tocou numa questão aí, eu não sei se você tem alguma informação sobre isso. O uso do modo mixolídio, na música nordestina, tem alguma coisa a ver com a questão do processo de afinação do pífano? Tem. Inclusive, a gente se bate muito aqui. Eu estou numa... Não é briga, mas, por exemplo, esse pífano aqui, ele é totalmente modal. Por exemplo, essa escala aqui, ela é dórica. Aqui, ó. Fica Ré menor, Sol 7. Ré menor, Sol 7, que é um modo dórico, né? Dentro dessa escala. Mas a gente pode usar, alterar o 7º grau também, que já dá uma outra, né? Outra perspectiva na música. Então, mas aí você vê que essa tradição do uso desses modos pode vir mais da questão instrumental ou pode vir mais de uma questão que chegou da Europa? Não, é uma questão mais da instrumental mesmo do pífano, porque hoje já estão fazendo o pífano mais temperado, como a flauta doce. E a gente, assim, eu sempre procuro, preocupado para esse aqui não sair, né, de cena, então a gente tem essa resistência com esse pífano, que chamam de pífano nordestino. Eu não gosto de colocar nome nas coisas, porque o pífano ele não é nordestino. O pífano ele é medieval, é um instrumento medieval. Embora a flauta de bambu ela está presente em todos os continentes, em todas as culturas, e tem com nomes diferentes. Então, eu acho que é pífano nordestino por esse fato aí, dele ter aquela característica. O Fá, por exemplo, ele soa como um Fá sustenido ou um Fá natural. Fica assim, né? É coma que fala, né? Então, essa característica é importante. E os dois pífanos, é por isso que dá certo. Essa é a beleza do pífano. Se tirar essa beleza, aí perde o sentido, na verdade, né? Obrigado. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a palestra do professor Leonardo Feixas, que dá aqui para vocês, do tambor ao batuque de viola, sutilezas e possibilidades interpretativas ou performáticas na obra de Flauzino Vale. Mais 5 minutinhos e a gente já volta.